Bom dia, quarto ano. Vamos lá, mais uma aulinha de matemática. Peguem aí o livro de vocês, tá? Nós vamos para a página 132 a 136. Na aula passada nós estudamos as tabelas, né? Nós sabemos que as tabelas tem que ter o título, né? Que fica em cima da tabela para dizer qual a informação vai ser colocada nessa tabela. A informação e a fonte de onde foi tirado essas informações, certo? Nessa aula de hoje nós vamos estudar os gráficos, certo? Os gráficos, nós vamos ver aí, tem vários tipos de gráfico, mas hoje nós vamos ver o gráfico de barras, certo? É esse aí que tá aí no livro de vocês, na página 132. O gráfico também tem que ter o título e tem que ter a fonte, tá? Nesse exemplo aí, quantidade de filmes nacionais lançados de 2011 a 2016. E a fonte, que fica embaixo, Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, certo? Ele fala aí as quantidades de filme de 2011 até 2016. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. A quantidade que foram lançadas. Tudo misturado, ação, aventura, comédia, infantil, tá? Ele só diz os filmes que foram lançados, ele não divide em gêneros, né? Então você vai observar aí o gráfico e vai responder aí as 3 perguntas. No período apresentado, em que ano ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filme? A maior quantidade foi em 2016, né, com 142 lançamentos. 2. Quantos filmes foram lançados em 2013? Então você vai lá na barrinha de 2013 e olha, 129 filmes. Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Então, no ano de 2015, com 132, e no ano de 2016, com 142, certo? Aí ele diz aí, ó, por meio dos gráficos, as informações são apresentadas de maneira mais objetiva e de fácil visualização. Vamos lá? Na página 133, assim como as tabelas, os gráficos também devem ter título e fonte. Acabei de falar, né? Qual é o título apresentado no gráfico? Então, quantidade de filmes nacionais lançados 2011 a 2016. Qual é a fonte das informações? Então, você vai colocar tudo isso aqui que está embaixo, tá? Tudo que está aqui embaixo. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, cinema, disponível em, coloca lá o e-mail ou o site que está disponível e quando foi acessado, quando foi tirado essas informações, né, que é o ano, data, mês e ano. Nesse quadrinho aí tem uma curiosidade, né, então você depois lê essa curiosidade, tá? As maiores bilheterias nacionais. Nacionais são os filmes feitos aqui no Brasil, tá? Agora você vai pausar o vídeo, né? Vai fazer a 134, 135 pra gente concluir aí a nossa atividade. Nós vamos dizer o quê? Nossa prática, né? Vamos ver se a gente realmente aprendeu. Então vai, pausa o vídeo. Pronto? Na 134 diz assim: observe no gráfico a quantidade de pratos vendidos em uma semana no restaurante de Alberto. Então tá aí o título, ó, quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto. Aí tem as barrinhas, né, com gráfico e a fonte, restaurante de Alberto. E ele faz as perguntas. Qual é o título do gráfico? E a fonte, acabei de falar, né? Quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto é o título. E a fonte, restaurante de Alberto. Qual foi o prato menos vendido nessa semana? O escondidinho, né? Só com 100 pratos. C. Qual foi o prato que vendeu exatamente 128 unidades? A lasanha. 145 unidades, o macarrão. E 120 unidades, o nhoque. Esse restaurante aí é de massas, viu? D. Quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que os pratos de nhoque? Então, você vai pegar
o nhoque, que são 120 menos as panquecas, né? 113. E vai fazer aí. 3 para chegar em 0 não dá, então diminui aqui. E aqui fica 10. 3 para chegar em 10, 7, né? Então aqui 0 e aqui 0. Então a diferença é de 7 pratos, né, vendidos. Qual dos pratos apresentados no gráfico é o seu preferido? O macarrão, a lasanha, o nhoque, a panqueca ou o escondidinho? Vixe Maria, aí é dúvida, viu? Eu gosto de macarrão, eu gosto de lasanha e eu gosto de panqueca. Não gosto muito de nhoque não, nem escondidinho não. E ter a dúvida aí para escolher. Página 135. Também você vai olhar aí, observar aí o gráfico e vai responder. Então vamos lá. Quantas cartas foram enviadas em 2015? 10. Em quais anos essa família enviou a mesma quantidade de cartas? 2013 e 2014, né? Elas enviaram 14 cartas. Aí é tão antigo que é do tempo das cartas. Só nem escreve mais carta hoje. A quantidade de cartas enviadas em 2015, 2016 e 2017 juntas é igual, maior ou menor do que a quantidade enviada em 2012? Era só você somar, né? Então vamos lá. 2015, 10. 2016, 8. 2017, 5. Era só você somar. 10 mais 8, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Em 2012, também foi 23. Então, a resposta aí do item D do item D não, do item C é igual, né? Os 3 anos juntos deu 23 e o ano de 2012 também 23. Então, quantidades iguais. D. Com o passar dos anos, a família de Guilherme aumentou ou diminuiu a quantidade de cartas enviadas? Diminuiu, né? Começou aí a internet, né? Em sua opinião, por que isso aconteceu, né? Por que isso ocorreu? Exatamente o que eu acabei de falar, né? Começou a vir a internet, as pessoas começam a diminuir aí as cartas, né? Com o avanço da tecnologia. Antigamente não tinha tecnologia, tinha cartas. Hoje tem tecnologia, não tem cartas, né? Na 136, né? A professora Diana fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantas pessoas usam óculos entre as pessoas que moram na residência de alguns alunos. Então tá aí, né? Realiza uma pesquisa em sala de aula. Então, em sala de aula você não pode, né, fazer. Então você faz aí na sua casa, né? Quantas pessoas usam? Só que no lugar de... Ixi Maria. Aí ele pede para você escolher as disciplinas. Só que como você está em casa, não tem como você fazer com os colegas sobre as disciplinas. Façam aí com óculos. Quantas pessoas usam óculos na sua casa? Né? Depois você faz um gráfico. Na sua casa, na sua família, né? Cria aí um gráfico para você treinar o gráfico, já que você não pode fazer do jeito que ele está pedindo aí, né? Que você não está na sala. Cria um gráfico e faz no caderno. Pode ser de óculos, pode ser de comida, pode ser de filme, né? Com as pessoas da sua casa ou com as pessoas da sua família. Certo? Então, até a próxima aula. Beijos!